Suponha que você está em um carro percorrendo uma estrada. Se eu lhe perguntar qual é a velocidade no dado instante, você vai olhar no velocímetro. Porém, o velocímetro, na verdade, está computando uma diferença de velocidades, isto é, velocidades médias entre dois instantes muito próximos. Por exemplo, se ele percorreu 16 metros entre 10 e 11 segundos, ele computa a velocidade média 16 metros por segundo igual a 57 km por hora. Mas digamos que alguém tirou uma foto do carro em movimento. Supondo que a foto é tirada praticamente instantaneamente, qual é a velocidade do carro exatamente no instante da foto? Se o carro está com velocidade constante, vemos pelo gráfico que essa velocidade é representada pelo quociente ds/dt, ou pela inclinação da reta S igual Vt. E poderíamos tomar dois pontos quaisquer nessa reta, não importa o quão distantes ou quão próximos, e teríamos a mesma inclinação, ou seja, a mesma velocidade. Agora, as ideias de Newton e Leibniz foram a de construir as ferramentas para que possamos pensar sobre a taxa de variação não apenas de uma reta, mas a taxa de variação em uma curva, que possivelmente está em constante mudança. Para isso, eles desenvolveram de forma independente a noção de derivada. Em 1604, Galileu argumentou que a distância percorrida por um corpo em movimento retilíneo uniforme, no qual a velocidade cresce proporcionalmente com a distância, é dada por S igual a ct², onde S é o espaço percorrido, T o tempo decorrido e C uma constante. Quase um século depois, conta a história que um belo dia Newton observou a queda de uma maçã de uma árvore. Newton já havia formulado a teoria da gravitação universal, e por isso ele sabia que a equação que governa a queda da maçã é S igual a 1/2 de gt², onde g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é o valor aproximado da constante gravitacional, e t é o tempo. Por essa fórmula, se a maçã leva 2 segundos para chegar ao solo, temos S igual a 20 metros. Então podemos escrever velocidade média igual ao espaço percorrido pelo tempo percorrido igual a 10 metros por segundo. Mas estaria a maçã a 10 metros por segundo quando atingiu o solo? Evidentemente não, porque se a velocidade média é 10 metros por segundo e o movimento é acelerado, ela atingiu o solo a uma velocidade maior que 10 metros por segundo. A pergunta que Newton se fez e que determinou o ponto de partida para o que chamamos de cálculo foi: qual é a velocidade da maçã ao tocar o solo? Ou mais genericamente, qual é a velocidade da maçã em um dado instante durante o percurso? Para isso, vamos reproduzir a suposta experiência de Newton. Temos S igual a 5t². Calculamos o espaço percorrido para os tempos meio, 1, 1,5 e 2 segundos. E inserimos esses valores na tabela. Agora calculamos para esses tempos os espaços que faltam para alcançar o solo. A velocidade média nos trechos é 12,5, 15 e 17,5 metros por segundo, respectivamente. Agora, chegando bem próximo ao solo, temos, depois de 1,99 segundos, a velocidade média de 19,95 metros por segundo. E depois de 1,999 segundos, temos a velocidade média de 19,99 metros por segundo. Se continuarmos a reduzir o intervalo de tempo, fica claro que à medida que a maçã se aproxima do solo, a velocidade média tende para 20 metros por segundo, ou seja, a velocidade com que a maçã atinge o solo tende a 20 metros por segundo. Esse fato singelo é a base do cálculo diferencial. O que acabamos de ilustrar foi a razão da variação instantânea, ou o limite da razão ΔS, ΔT, quando ΔT tende para zero. Declaramos então que a velocidade instantânea é este limite. Matematicamente, o nome que atribuímos a este limite é derivada de S em relação a t,
e ao processo de obter este limite de diferenciação. É importante observar que a velocidade instantânea é uma abstração que não corresponde precisamente a uma quantidade observável. Embora não seja justo dizer que a velocidade instantânea nada tem a ver com a velocidade média, você deve lembrar que a velocidade instantânea não é ΔS por ΔT, mas sim ΔS por ΔT quando t tende a zero. Portanto, quando velocidades são medidas, o que realmente está se medindo são velocidades médias e intervalos muito pequenos. Este procedimento nunca nos dará medidas exatas, mas no mundo real nenhuma medição é exata. A noção de derivada é a de razão de variação instantânea e aplica-se a qualquer situação que uma quantidade varia com o tempo ou com qualquer outra variável, como, por exemplo, a razão de variação do lucro com o preço de um produto. Então agora temos uma fórmula para calcular a velocidade instantânea que Newton procurava. Mas como fazer esse cálculo? É algo que veremos a seguir.